Vamos dar continuidade ao texto de Gênesis. Semana passada nós vimos Gênesis 13, hoje vamos ao capítulo 14 de Gênesis. Abro então em Gênesis capítulo 14. Diz assim, versículo 1, a gente vai até o verso 16, tá bom? 14, de 1 a 16. Naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Esalar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os 6 que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Amém? Pai querido, somos gratos pelo privilégio de poder, ó Deus, abrir a palavra do Senhor, lê-la e aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa fazer ecoar a tua palavra em nossos corações. E que tornemos, ó Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vendaval, veio a tempestade, e ela não caiu. Obrigado, Senhor, que assim seja a tua palavra em nossas vidas. Amém. Nós já vimos vários tipos de Abraão, né? O Abraão obediente, o Abraão que é ousado, o Abraão que peca, né? O Abraão que é imprudente. E agora nós estamos vendo uma outra faceta de Abraão, o Abraão guerreiro, né? Nós não, às vezes a gente fica só com aquela imagem do Abraão, pastor,
daquele homem, né, que tem várias posses e tem ali os seus servos, né, tem os seus bens. E às vezes a gente não consegue encarar muito bem esse Abrão, né, guerreiro. Mas um homem naquela época, se hoje nós já temos uma certa insegurança, né, imagine naquela época, onde não tinha polícia, não tinha nenhum exército, não tinha nenhum guarda, e aí cada um por si fazendo a sua segurança. Abraão, homem de muitas posses, com certeza ele se preparou para uma guarda que o auxiliasse e vigiasse os seus bens. Então a gente vê que o texto ele fala 318 dos mais preparados. Então a gente está vendo aqui um outro Abraão, um Abraão que difere desse anterior, né? Agora, quando o texto e por que, né, por que existe esse texto aqui? Por que tem conta essa guerra? Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra literatura histórica conta sobre essa guerra, né? Só a Bíblia traz esse relato. E esse relato só existe aqui por causa de um personagem que vai ser muito importante para o desenvolvimento da narrativa bíblica, que é Ló. Né? Ló, sobrinho de Abrão, ele está, desde do capítulo 12, sendo citado. Na verdade, desde o 11, no final do 11, ele já é citado, porque ele é um personagem importante aqui. Porque Ló, depois que Sodoma e Gomorra é destruída, né, ele vai gerar 2 filhos, né? E esses 2 filhos são 2 povos. A gente vai ver isso mais lá para frente, depois que há a destruição de Sodoma, né? E só não marquei o nome dos povos, mas eles vão formar 2 povos. É importante essa narrativa para que então se conte a história, exatamente porque Israel iria passar pelos Moabitas, né? Um eu sei que é Moabe, o outro eu não estou lembrando o nome. Mas vai passar ali para os Moabitas e Deus vai ordenar que eles não guerreassem contra os Moabitas, porque eram parentes, eram primos, né, do povo de Israel. E eles não guerreiam contra os Moabitas. Lembrando que Moisés está contando essa história de frente para Canaã, né, no deserto do Sinai, acampados. Ele está revelando a história bíblica para o povo israelita que iria enfrentar os cananeus. Então, esses detalhes de guerra, detalhes dos povos, quem são, quem foram, o que aconteceu, eles precisavam saber. E Moisés, então, ele está narrando essa história para o povo de Israel. Por isso mesmo, a nossa aplicação da pregação tem que ser olhando nesse sentido, tem que ter essa mesma visão, de que Moisés estava querendo dizer algo para os israelitas, né, os hebreus. Então, é a primeira vez que é mencionada guerra na Bíblia, é a primeira vez que é mencionado também que Abrão é um hebreu, primeira vez que se cita o nome de hebreu, né? E, como eu disse, é a primeira vez que mostra essa face de Abrão aqui na Bíblia, tá? Então, depois, é importante a gente saber o que aconteceu antes disso, né? Depois da separação do seu sobrinho Ló, Abrão recebeu a promessa de Deus da terra onde estava, inclusive a que seu sobrinho também habitava. Deus aparece para Abrão e fala: olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Aonde os seus olhos estão alcançando, eu darei essa terra, a terra para você. E ainda falou mais: circule, né, ande, peregrine por essa terra, que todas elas eu darei de herança para os seus descendentes.
E aí, num dado momento, depois que Abrão ele sai do Egito, ele sai juntamente com Ló, eles vão para Betel, entre Betel e Ai, e ali não há espaço para os dois conviverem, tamanha era a bênção, tamanho eram os bens de Abrão e tamanho eram os bens de Ló. Os pastores de Ló começam a ter conflito com os pastores de Abrão, e ali então Abrão se reúne com Ló, fala assim, não devemos nos contender, somos parentes. Então, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para o sul, eu irei para o norte, e para onde você for, eu irei para o outro lado, mas não vamos brigar, né? Porque somos parentes, somos, que até a Bíblia usa como somos irmãos, né? Mas no sentido não literal, mas no sentido de sangue, né? Temos o mesmo sangue, somos do mesmo sangue, então não devemos nos contender, né? Não devemos ter essa contenda por coisa que não leva a nada. Não, mas são bens, são propriedades, isso é relevante com relação ao laço familiar, né? Então, se você for para a direita, eu irei para a esquerda e assim por diante. Então, o que a gente percebe é que Ló, então, ele olha para um lugar onde tem a terra fértil, onde tem pastos verdejantes, ele olha para a campina do Jordão e cresce o olho para aquele lugar. E ele fala, então eu vou para lá, já que você me deu o direito de escolha, eu vou para esse lugar. E a Bíblia diz que esse lugar era tão fértil como o Éden. Então, para os irmãos entenderem, o Éden é o jardim de Deus. Tudo floria, tudo dava naquele lugar. E a campina do Jordão era semelhante ao Éden. Então ele vai para esse lugar, ele acampa naquele lugar e a gente vai sabendo que ele vai mudando as suas tendas, se aproximando de Sodoma. E o capítulo 13, no meio, o versículo 13, encerra dizendo que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aqui nós vimos semana passada exatamente um contraste das atitudes de Abraão comparadas à de Ló. Enquanto Ló estava buscando a proximidade com o mundo, com o pecado, Abraão estava se aproximando, tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. E é assim que nós, então, terminamos a semana passada. Agora, nesse capítulo, importante a gente saber que Deus continua a estabelecer sua vontade ao permitir situações adversas a Abrão para cumprimento do propósito maior, para moldar o caráter de Abrão e para o cumprimento da sua promessa. A promessa que ele fez a Abrão. Ele precisava se cumprir, mas não de qualquer jeito. Eu vou dar a terra, mas não vou dar de qualquer jeito. Você precisará passar por mudança de caráter. E a gente viu quanto tempo Abrão levou para receber do Senhor, de fato, a promessa, ou pelo menos a promessa inicial, que era ter um descendente, que foi Isaac. Né? Ele só foi ter Isaac com 100 anos. Aqui ele tinha em torno de 77, 80, quase 80 anos. Demorou ainda um período para ele receber o seu filho Isaac, né? Então, qual foi o motivo desse início de guerra? Qual foi esse? O que aconteceu? A Bíblia ela relata, versículo 1, naquele tempo. Que tempo é esse? O tempo quando Ló se separou de Abraão e Abraão se separou de Ló, cada um foi para uma banda, cada um foi para um lado. Naquele tempo. Então, esses reis, que eu vou chamar os reis da Mesopotâmia, eles dominaram o reinado ali do Mar Salgado, ou do Mar Morto, como conhecemos hoje. Aquela região que quando Moisés falou, havia o Mar Salgado como hoje nós vimos. Mas bem provável que nessa época dos reis aqui de Sodoma e Gomorra, a geografia fosse diferente.
né? Talvez nem fosse salgado aquela região, né? Tinha os betumes, mas talvez não tivesse o sal talvez não tivesse aquele lago de água salgada ali, né? A gente viu um advento que acontece, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Eu particularmente vejo que esse lago se formou depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Naquele advento que teve, que acabou com aquelas duas cidades e cidades vizinhas, né? Eu penso dessa forma. E aí, então, naquela época, o Quedorlaomer, que é o rei de Elão, ele é o principal rei desses outros três, né? Formando o quarto rei. E ele coloca um domínio sobre esses reinados. E esse domínio durou 12 anos. E aí no 12º, o rei de Sodoma era a cidade maior que tinha ali entre eles. O rei de Sodoma fala: chega, basta, não vamos mais pagar tributos para o rei Quedorlaomer. Não vamos pagar mais. Vamos esperar ele vir aqui buscar, né? Então ele espera, ele rompe, né, com o tratado. E aí então Quedorlaomer, ele decide no 13º ano, né, que eles tinham se rebelado. Aliás, eles tinham 12 anos, no 13º eles se rebelaram. No 14º ele veio com os reis, montou uma confederação e desceu para guerrear. E no meio do caminho, então, ele tem as primeiras batalhas. As batalhas contra os gigantes. Esse povo aqui, né? O Refaíns, Zuzins, Emins, são nomes dados a povos com grande estatura. Lembrando que o hebraico também dá margem para esses gigantes, esses de grande estatura, não serem exatamente de altura. Porém, a gente vê que Golias vem dessa região também, então a gente fica mais propenso a acreditar que de fato existia gigantes nessa região, né? LeBron James era o menor deles ali, né? 2,10 m, era baixinho perto desses homens aí, de 3 metros de altura, fortes de estatura, né? Pelo menos aí. E esses reis guerreiam contra esses povos e dominam esses povos. Alguns comentaristas vão dizer que ele marca esses domínios já para assustar os 5 reis da confederação ali do Mar Salgado, né? Mas eu acho que já é parte da estratégia de domínio. Se ele vai dominar aquela região, né? Estou falando, se vocês lembrarem do mapa, eu não trouxe mapa essa noite, mas se lembrarem do mapa, nós temos o Crescente Fértil, que é a área da Mesopotâmia, que vai de Ur até Damasco, percorrendo o rio Tigre e Eufrates, e daí depois, descendo a Síria, hoje nós conhecemos como a Síria, nós temos essa região que nós sabemos que é hoje onde está situado parte da Síria e parte de Israel, né, indo até a faixa de Gaza, para os irmãos se situarem de que região eu estou falando, tá? Então existe uma região montanhosa ali, futuramente foi a ocupação da tribo de Dan, né? E nessa ocupação da tribo de Dan que é onde existia na proximidade ali, nesses altos montes, os gigantes. Inclusive quando Josué vai batalhar para conquistar as terras, eles inicialmente não lutam contra esses gigantes. Eles deixam eles lá quietinho no monte. Não vamos mexer com eles não, deixa eles lá, vamos conquistar aqui embaixo, deixa os gigantes para o outro lado, né? Então, voltando aqui à ideia, eles descem e vão guerreando. Aqui a gente já está ali no versículo 7, aqui, né? Conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus. Eles já chegaram ali na região onde Abrão estava. E foi conquistando ali
Da parte de cima, né? A gente tem estudado na escola dominical a divisão dos reinos. Tem o reino do norte e o reino do sul. Então toda essa parte que nós tratamos hoje como reino do sul eles já tinham dominado esses 4 reis. E aí, a outra parte da história, os reis de Sodoma, Gomorra, de Admá, Zeboim e Bela, ou seja, 5 reis contra 4 que estavam vindo. Então eles se acampam, no versículo 10, no vale de Sidim. E aqui nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, no vale de Sidim, eles confiaram no conhecimento geográfico que eles tinham. Eu conheço esse vale, eu conheço os perigos desse vale, então eles se armaram num lugar estratégico para enfrentamento desses reis da Mesopotâmia. Depois, eram 5 reis da confraria ali do Mar Morto, do Mar Salgado, contra 4. Então eles estavam, logicamente, com maior número do que os reis que estavam vindo guerrear. Então eles confiaram na quantidade numérica dos seus exércitos. Depois, eles não tinham lutado nenhuma guerra, eles estavam preparados para uma batalha, né? E outros 6, aqueles 4, tinham já enfrentado outros exércitos. Então eles já estavam vindo cansados. É pegar um time que treinou para enfrentar um outro time que passou 1 mês, 2 meses passando por outros campeonatos. E aí vai enfrentar 2 times, um que só está treinando, só está se preparando, vendo a estratégia e lendo as jogadas, e, né, falando aqui, comparando com o futebol. Qual que é a tendência? É do time descansado, mais treinado, vencer o cansado. Então, eles confiaram também em suas forças. Né? Então, eles confiaram no conhecimento geográfico, confiaram na quantidade numérica dos seus exércitos, confiaram em suas forças. Tiveram também 14 anos de planejamento e preparo. Mesmo naquele tempo que eles estavam trabalhando tributo, que eles estavam pagando tributos, o que eles estavam fazendo? Falaram, vamos juntar aqui exército, vamos treinar. Vamos chamar os homens capazes, vamos dar treino, vamos ensinar a arte da guerra. Não está no texto, mas a gente pode supor isso, de que eles confiaram em suas estratégias de combate. Então, 4 confianças que eles tiveram, 4 pontos de confiança que eles tiveram. Conhecimento geográfico, na quantidade dos seus exércitos, confiaram em suas forças e confiaram nas suas estratégias de combate. Mas nem sempre aquilo que é óbvio acontece. Quem assiste, comparação meio pequena, mas quem assiste futebol sabe disso. Nem sempre o time melhor, maior, que tem mais, que investe mais, que tem condições de aplicar ali valores aos seus jogadores, é que vence o jogo. Às vezes um timinho fraco, de interior, né, com menos recursos, vence o maior. E é o que aconteceu ali. Aqueles 4 reis, lógico, eram grandes, né? Eles eram dominadores. Mas, se eles pararam de pagar tributo, é porque eles tinham encaixe ali, ou tinham na ideia de que eles venceriam aqueles reis. E o que acontece? Eles perderam a batalha. Por quê? Porque confiaram em si. Porque eles não confiaram em Deus. Pastor, mas eles conheciam Deus? Não é a pregação de hoje, mas a semana que vem vai mostrar que aquele povo conhecia Deus. Porque existia um sacerdote do Deus vivo na região, que era Melquisedeque. Eles conheciam a Deus. E se você reparar no versículo 13 que eu li aqui, do capítulo 13, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Se é outro povo que não conhece o Senhor, não está citado aqui. O texto não fala que o povo lá por exemplo, de Elão, eram pecadores contra o Senhor. Por que eles não falam? Porque simplesmente eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam Deus de Israel. Eles não adoravam Deus vivo. Agora, quando fala de um povo que é pecador contra o Senhor, é porque esse povo conhece o Senhor e anda de forma contrária ao seu conhecimento. O texto está trazendo claramente isso, né? E era para onde Ló estava indo, né? Estava indo na mesma direção, só para os irmãos não perderem o foco aqui da ideia. E aí a história diz que esses homens levam todos aqueles derrotados, derrota aqueles inimigos, passam pelas suas cidades com a vitória nas mãos e levam as mulheres, levam o povo, né? Quando fala povo ali é criança, homens. Quando fala leva suas mulheres e coloca mulheres, tem no sentido de escravidão para uso de harém ou de alguma coisa nesse sentido. Porque senão só colocaria povo, mas eles destacam mulheres, que é para dar uma ênfase. Opa, essas mulheres serão usadas para uma determinada situação. Então, eles levam essas mulheres, levam o povo, levam os bens, levam tudo e arrastam, né, para a Mesopotâmia aquilo que eles tinham de bens, né? E o versículo 12 diz assim: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Está vendo? Ele já era morador de Sodoma. No capítulo anterior, diz que ele estava se aproximando de Sodoma. Agora nós podemos perceber que ele era agora morador de Sodoma. E aí ele leva o Ló. O 13 vai dizer que um homem conseguiu escapar ali daquela situação e vai avisar Abrão, lá na terra de Manre. Né? E aqui que cita Abrão, o hebreu. Então, porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então, Abrão estava morando em Manre, não era por acaso. O Manre, né, que é uma pessoa aqui, ele cedeu aquele lugar para Abrão. Então fizeram um acordo, eles eram aliançados. A ideia da vassalagem, né? Você cuida desse espaço de terra, né? E eu prometo, eu dou esse espaço de terra contanto que você cuide para mim, né? E me dê segurança. Então a ideia da vassalagem, né? Eu tenho uma terra, eu passo essa terra para uma pessoa, essa pessoa ela tem condições de cuidar dessa terra, que é o arrendamento que a gente tem hoje das fazendas, dos sítios, né? Só que esses também eles prometem, eles fazem aliança um com o outro para fazer um sistema de um cuida do outro, porque havia muitas invasões, havia muita tomada de terra, havia reinos que vinham querer aqueles espaços, e é o que acontece aqui. Então, Abrão aciona Manre, Escol e Aner, né? E ainda separa 318 dos seus homens mais capazes para a arte da guerra, nascidos em sua casa, diz o texto. E aí o que eles fazem? Eles perseguem os inimigos até Dan. Eles vão atrás dos inimigos e chega até Dan. Dan, então, como eu falei, é a parte mais extrema do território de Israel. Abrão monta uma emboscada, versículo 15, divide os seus homens em grupos, derrota os inimigos e ainda sai em perseguição deles até Obá, que fica ao norte de Damasco, que já é lá na região da Turquia, né, perto de Antioquia, Damasco, onde nasceu Paulo, né?
E ali, então, ele vence aqueles inimigos, e aí ele traz de novo todos os bens, né, que aqueles inimigos tinham levado, também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ou seja, Abrão vai lá e resgata todo mundo e tudo que aqueles homens tinham levado, né? E aí, meus irmãos, nós precisamos trazer uma aplicação aqui para essa situação, né? Qual foi o segredo da vitória de Abrão? E a gente vê uma certa diferença, né? Você pegar aqueles 5 reis, eles estavam muito mais preparados do que Abrão. Aqui a gente pode basicamente entender que Abrão ele conseguiu reunir pelo menos 500 homens, 318 seus e mais os homens daqueles aliançados nessa confederação, né, de Hebrom, né, que foi a região onde Abrão morava, né? E aí a gente vê qual foi o segredo da vitória de Abrão? É óbvio que aqui, como aconteceu também em outras histórias, o segredo é Deus. Deus agindo à frente do exército, Deus agindo à frente da batalha, Deus se tornando Deus dos exércitos, Deus colocando a sua mão, confundindo os inimigos, dando a vitória a quem nele confia. E a pergunta que nós devemos fazer, eu citei no começo da pregação, o que Moisés queria ensinar a Israel quando eles estavam de frente com Canaã, de frente à terra prometida. E é a partir dessa ideia que a gente contextualiza uma aplicação para nós. Então, primeiro, o que Moisés quis com essa história é mostrar que os israelitas não deviam fazer aliança com os cananeus. Os israelitas estavam perto de avançar para dentro do território dos cananeus. Eles deviam se abster de alianças com aquele povo pecador. Os cananeus eram muito pecadores. E Moisés vai ainda escrever tratados legais para convencionar ali a ideia dessa abstenção, dessa santidade, de não se envolver com os povos, de não praticar fazer as mesmas práticas que aqueles povos faziam, não agir em conformidade àquele povo. Então a primeira coisa que Moisés quer ensinar aos israelitas é exatamente isso, que também nos serve. Nós podemos tirar a mesma lição. Não devemos fazer nenhuma associação com o mundo. A Bíblia nos ensina que nós não devemos amar o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós não devemos amar o mundo, nós não devemos fazer alianças com o mundo, né? Nós precisamos nos abster, ter essa consciência de que Deus nos quer em santidade. E essa santidade é uma separação onde nós precisamos entender que existe um grupo, né, de filhos de Deus, e a gente pode sim fazer aliança com os filhos de Deus. Mas com o mundo é perigoso, porque as ideias não vão bater, as mentes não vão bater. E há grande perigo na associação com o mundo. 2. Deus daria a Israel vitória, assim como deu a Abrão. Devemos confiar em Deus, uma vez que Cristo já venceu por nós na cruz. Principalmente quando estivermos diante de uma batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e os principados do ar. Nós precisamos estar atentos, vigilantes,
para não cair no enredo do mundo e nem ser derrotado em uma batalha espiritual. Nós precisamos vigiar, confiar no Senhor. E o Senhor é quem vai à frente nas batalhas que nós enfrentamos nos nossos dias, nas decisões que às vezes precisamos tomar. Deus tem que ser prioridade nessas decisões e precisa ser aquele que vai à frente das nossas vidas. 3. Abraão agiu como dono pertencente àquela região. Nós também já recebemos uma herança eterna. Nós devemos agir nesse mundo como não sendo deste mundo. Nós devemos andar neste mundo como se não tivéssemos nesse mundo. Nós precisamos andar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos andar segundo a onda do mundo ou deixar a vida nos levar, como a música secular diz, né? Vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não é assim. Nós temos uma vida, nós temos um compromisso com aquele que é o autor da nossa fé. E nós precisamos sim andar como herdeiros daquilo que já recebemos. E ter a consciência do lugar qual estamos. Nós estamos aqui não estando. Estamos nesse mundo, não, porém, não pertencentes a este mundo. É o agora ainda não. Nós estamos na glória com Cristo, nós estamos nas regiões celestiais, nós estamos sendo abençoados de glória em glória, porém estamos aqui ainda nesta casa terrena. Mas nós precisamos ter a mente na eternidade. Abraão já vislumbrava que era pertencente, que aquela terra que ainda os cananeus habitavam era dele. Assim também nós precisamos entender que nós já somos herdeiros de novos céus e de nova terra. 4. Assim como Abrão teve misericórdia do seu parente, os israelitas deviam ter misericórdia um com o outro em suas necessidades. Assim também a igreja do Senhor. Ela precisa olhar para os necessitados e ter misericórdia dos necessitados. Nós precisamos olhar para os irmãos e ter misericórdia e compaixão dos nossos irmãos. E nós precisamos ajudar os irmãos em todas as necessidades, em tudo aquilo que ele precisar, seja espiritual ou material. Assim é a igreja do Senhor, assim a igreja do Senhor anda. E por fim, ter consciência que o pecado entra sorrateiramente, agindo na vida do crente por pequenos estágios, coisa que Ló não aprendeu, não estava aprendendo. O pecado, ele entra devagar. Um jovem, ele não vai para as drogas de uma vez. Ele vai aos poucos. Ele começa com uma amizade, ele começa com uma intimidade com esse amigo, começa com desafio, começa com competições, começa de forma que aquilo vai enredando a mente do jovem e daqui a pouco aquilo que ele não queria, ele está lá. Porque todos os jovens do mundo ou crentes sabem que a droga não presta, que ela vicia, que ela mata, porque vê na rua essas pessoas andando como zumbis, praticando pequenos delitos para conquistar a droga, porque já saiu de casa, já não tem mais rumo na vida. Eles veem isso. Mas por que ainda os jovens estão entrando neste mundo com as drogas? Porque eles vão sendo enredados aos poucos as coisas vão acontecendo. Um adultério não acontece no dia que a pessoa acorda e fala, hoje eu vou cometer um adultério. Não, acontece devagar. Acontece com um sorriso, acontece com um olhar, depois a troca de um número de celular, trocas de mensagens, depois troca de experiência em uma mesa num lugar bacana, depois troca de palavras positivas, incentivos, em seguida troca de frustrações, e com mais intimidade, uma troca de carícias, troca de abraços, em laços, em desejos pecaminosos, e quando vai ver já é tarde, já foi.
Ló estava andando dessa forma. Ele foi caminhando em direção a Sodoma. E o texto vai dizer que ele já era cidadão conhecido de Sodoma. E quando a gente vê, quando Deus avisa que Sodoma vai ser destruída, Abrão fica preocupado com Ló, né? E quer avisá-lo. E aí 2 mensageiros vão lá para tirar Ló daquela enrascada. Ló ali já está instalado em Sodoma. Já é homem conhecido em Sodoma. Já foi, já está enredado no pecado. Tanto é que as filhas, sem nenhum pudor, cometem incesto com o pai. As duas. Combinando uma com a outra. Para ver o tamanho era o pecado na mente dessas pessoas de Sodoma. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia ela traz verdades que a gente precisa estar atentos. E às vezes textos, a gente fica só na guerra, só na luta. Não, ele tem profundidade, ele tem algo a nos dizer. E nós aprendemos, aqui principalmente, que nós não devemos confiar nos nossos braços, na nossa força. Nós devemos confiar no Senhor. Abrão confiou no Senhor e venceu aquela batalha. Se você está em uma batalha espiritual, se você está num conflito com alguém, você deve orar por essa pessoa. Você deve colocar essas pessoas ou essa pessoa na sua oração, na sua ação. E deve agir biblicamente. Deve perdoar, deve trazer a preocupação, ter a compaixão, fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Se você está num conflito espiritual, saiba que Deus está e pode ir à sua frente, vencendo todo inimigo. Que lemos hoje de manhã, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o André leu hoje aqui, né, aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás. Nós estamos nessa posição. Só tem para frente, irmãos. Não tem para trás, não. Pastor cair, arrependa-se, volte do lugar onde caiu e pratique o primeiro amor. Vamos orar. Pai querido, somos gratos a Deus pela Tua palavra, pelo Teu amor, por tudo aquilo que estamos, ó Deus, sempre aprendendo com a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a sermos praticantes dela e que o Senhor, ó Deus, nos envolva com o Teu amor e que possamos, ó Deus, uns com os outros, demonstrar também esse amor, para que a Tua igreja cresça, ó Deus, não apenas em número, mas em qualidade, para que a Tua igreja, ó Deus, cresça diante da Tua graça, cada um fazendo a sua parte. A Tua igreja cresça, ó Deus, como um corpo, edificando-se a si mesmo, mas na confiança do Senhor. Obrigado, Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe, ó Deus, o restante da noite. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.